Oi, tudo bem? Eu sou Thiago Guimarães, criador e desenvolvedor do The Diving Method, o método de imersão e mergulho dentro do inglês, que vai te ajudar a aprender inglês de forma definitiva. Em menos de 7 meses você poderá falar inglês como um nativo. Eu tô falando a verdade. Eu tive essa experiência e eu quero passar para você, com um método revolucionário de aprendizado de inglês. O Diving Method é um mergulho, uma imersão completa dentro do idioma que vai desde o básico até o avançado. E nos próximos dias eu estarei falando com você sobre o Diving Method, um pouco da minha história de como foi criar esse método que vai fazer a diferença total no jeito que você vai aprender inglês. Nos vídeos que você assistirá, você poderá ter a experiência de como funciona o Diving Method. O Diving Method, como o próprio nome já diz, é um método de mergulho. Ah, mas você vai dar aula de mergulho? Não. Mas não deixe de ser um mergulho, porque uma vez eu tive uma experiência muito bacana andando pelas ruas de minha cidade, onde eu via outdoors e placas com muitas coisas em inglês. E eu ficava pensando, né, dada a minha experiência como professor de inglês, como educador, de como as pessoas já estavam encharcadas até os joelhos do inglês, mas elas tinham medo de pular de ponta e terminar de aprender esse idioma tão importante que faria toda a diferença na vida delas. Eu olhava ao redor e eu via muitas placas, né, como já disse, outdoors, com muita informação em inglês. Em uma delas tinha uma propaganda de um aplicativo e 90% das palavras que estavam no outdoor eram em inglês. E eu pensei, gente, só falta a pessoa fazer um esforço, perder o medo, não ficar com medo de errar, né, pular de ponta dentro do idioma, que ela vai começar a aprender inglês de verdade. E eu vou contar pra vocês daqui a pouco como foi minha experiência de aprendizado de inglês no meu intercâmbio, nos meus estudos nos Estados Unidos. Mas, já deixando claro, não faz diferença nenhuma estar aqui ou estar lá. Eu te garanto que você pode aprender inglês aqui no Brasil. Isso é muito importante. Porque muita gente acha, só se eu viajar eu vou conseguir. E essa não é verdade. Você pode aprender inglês aqui, aí na sua casa, onde você está agora. O Diving Method oferece para o aluno um curso muito intensivo, onde ele vai cobrir desde o básico até o avançado, de forma intensa, constante, consciente e carregada. E em mais ou menos 7 meses o aluno vai poder cobrir um conteúdo de inglês que ele demoraria anos para ver em cursos tradicionais. Isso é muito importante porque tem gente que já tem pressa e necessidade de aprender inglês. Por exemplo, às vezes você não consegue aquela promoção no seu trabalho porque você não aprendeu inglês ainda. Eu já tive muitos casos de alunos que falavam, Thiago, eu não consegui essa promoção, não consegui viajar para fora porque eu não falava inglês. Eu não consegui passar nesse estágio porque faltava inglês no meu currículo. Isso já aconteceu com você? Se aconteceu, você se coloca nesse lugar aqui agora, porque eu tô falando com você. Você precisa aprender inglês agora. Você é capaz de aprender inglês. Você consegue aprender inglês. Você fala português? Eu espero que sim, né? Se você fala português, independentemente dos erros que você possa cometer, porque português não é fácil, você aprendeu português de forma natural. E da mesma forma que você aprendeu português, você é capaz também de aprender qualquer idioma. E no caso aqui, você é capaz de aprender inglês, como qualquer pessoa, ok? Então o Diving Method vai te dar as ferramentas, os tools, né? A motivação e toda a experiência por trás do método para você alcançar o seu sonho de aprender inglês. De maneira consciente, sabendo para onde você vai, constante, sem desanimar, carregada de informação útil que você utilizará sempre quando precisar e, o mais importante, o idioma que vai fazer toda a diferença no seu dia a dia, na sua vida profissional, nas suas viagens. E agora você deve estar se perguntando aí, Thiago está falando isso e aquilo, que ele consegue me ensinar inglês, que eu vou conseguir aprender inglês em 7 meses. Eu vou conseguir? Eu tenho certeza que você pode conseguir. E olha o que eu disse, você pode conseguir aprender inglês. Eu não vou ser irrealista e mentiroso para você não, mas eu te garanto que o Diving Method te dará todas as ferramentas que você precisa para falar inglês. Falar, ouvir, ler e escrever inglês em 7 meses. Todo o conteúdo necessário para você alcançar esse sonho tão desejado. O Diving Method é uma ferramenta muito completa, baseada na experiência que eu tive como aluno de inglês também, pessoal. Eu também aprendi inglês. Depois eu vou contar para vocês como é que foi que eu comecei a me relacionar com o inglês. Desde o início, por que eu quis aprender inglês, etc. Mas
baseado na forma com que eu aprendi inglês, né, eu coloquei algumas coisas aí dentro do Dive Method e isso faz toda a diferença na forma que você vai aprender. Eu acredito no Dive Method. Por que eu acredito no Dive Method? Porque eu usei o Dive Method, mesmo sem saber que eu utilizava o Dive Method quando eu estava aprendendo inglês lá nos Estados Unidos, na cidade de Cheshire, Connecticut. Eu estudei em Cheshire, Connecticut, eu vou contar pra vocês daqui a pouco, e lá eu pude aplicar tudo que eu coloquei no Dive Method, quando eu fui desenvolvendo a metodologia. E você tem a chance agora de poder utilizar essa metodologia também de uma pessoa que aprendeu inglês sem muita complicação e que teve resultados muito bons. E eu vejo os resultados aparecendo todos os dias com alunos que fazem o curso do Dive Method. Por quê? Eu vou motivando esses alunos para que eles consigam estudar de forma constante, com um programa personalizado, que eu vou explicar para vocês mais adiante como é que funciona, de acordo com o que eles conseguem dar. Porque às vezes o 100% que você deu hoje, né, não foi, né, acertar tudo, conseguir pronunciar tudo corretamente. Não, o seu 100% foi alcançar aquele 30% ali. Você alcançou 30%, aquele foi o máximo que você conseguiu dar aquele dia. Você foi bem sucedido ali, né? Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas é possível usar o Dive Method e obter resultados reais, resultados que vão te deixar muito contente. Depois eu vou te falar os 10 passos nas aulas que virão, que você precisa dar para conseguir aprender inglês. Não é mágica, não. Eu não vou pegar uma varinha de condão e você vai falar inglês. Isso não existe. Se fosse assim, todo mundo já estava falando inglês e eu estava sem emprego. Mas esse não é o caso. Existe um passo a passo e eu vou te dar todas as dicas que você precisa saber com a experiência que eu tenho como professor de inglês, né? E como aluno também de inglês, porque eu tive que aprender inglês, para você ter sucesso também no aprendizado do seu idioma. Agora eu vou contar um pouquinho sobre mim para vocês. Vocês devem estar perguntando quem é esse Thiago que apareceu aqui e tá falando comigo agora, esse tanto de informação, passando esse tanto de informação para mim agora. Então, gente, olha, antes de tudo, para você, né, quando você começa a aprender o idioma, quando você começa a estudar qualquer coisa, né, que você tem interesse, né, mas aqui o foco a gente está falando de inglês, né. Por que eu quero aprender inglês? Qual que é o seu objetivo? E muitas vezes você tem um sonho. Você quer viajar para o exterior. Você quer alcançar aquele emprego dos seus sonhos que vai te dar um salário, que vai te deixar independente, que vai te oferecer, né, o poder de compra das coisas que você quer. Né? E às vezes por não falar inglês você não consegue aquela promoção. Por não falar inglês você não muda de vida. E gente, isso é uma coisa real que acontece todos os dias. Eu já falei pra vocês. Isso aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim, né? Igual a gente fala, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Uma pessoa da minha família, né, tentava conseguir um estágio que era necessário para essa pessoa e ela não conseguiu. Essa pessoa não conseguiu porque faltava inglês. E o que a gente precisa para alcançar um sonho que a gente deseja tanto? Às vezes é um esforço de aprender um segundo idioma. Porque muitas vezes a gente não dá valor. E só quando a gente realmente precisa que a gente fala, não ganhei essa promoção e não viajei porque eu não tinha inglês. Aí que a ficha cai, a gente se dá conta que é necessário aprender inglês. Que é necessário fazer um curso de inglês bem feito, se esforçar para alcançar aquele sonho. E eu tinha meu sonho de aprender inglês também. E por que eu queria aprender inglês? Né? Aí você também se pergunte, por que eu quero aprender inglês? Por que eu preciso aprender inglês? No meu caso, gente, desde pequeno eu sempre fui apaixonado com Walt Disney. Né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de Disney, né? Quando eu era pequeno, a maioria das minhas coisas em casa tinha alguma coisa relacionada a Disney, então eu tinha Mickey Mouse, né? Então eu tinha muitas coisas que remetiam ao Walt Disney. E por eu ter esse gosto de ler livros de Walt Disney, histórias em quadrinhos, ver filmes e desenhos da Disney e até desenhar também os personagens, eu comecei a ter um interesse muito grande pelos Estados Unidos, né? E como os Estados Unidos falam inglês, né? Eu acabei tendo também interesse em aprender o idioma. E olha que interessante, desde pequeno eu já comecei a ter contato com inglês. Mas eu não aprendi inglês quando eu era pequenininho não, tá? Gente, eu nunca fui para a escola de inglês de ensino regular. Tipo, um curso em escola tradicional. Nunca. Eu sempre apliquei o Dive Method. Como eu falei para vocês, sem saber, eu estava criando o Dive Method desde criança. Depois eu só coloquei as ideias ali juntas e estou entregando para vocês esse método que vai mudar a forma que você aprende inglês. Gente, eu me apaixonei pelo idioma. Eu comecei cada dia mais a ter mais contato, eu começava a aprender muito vocabulário, aprender muitas expressões, né?
desde pequenininho, né? Desde que eu era bem criança. Eu nasci numa cidade lá no norte de Minas, tá? Chamada Taiobeiras, no extremo norte do estado de Minas Gerais, já perto da divisa com a Bahia. E para você que é brasileiro, você sabe que em cidades pequenas no Brasil, a informação é muito limitada. Antigamente, nos anos 90 e 80, ainda mais, né? Porque foi a época que eu nasci. Hoje em dia não, com a internet muito espalhada por todos os cantos do Brasil, é muito mais fácil ter acesso à informação. Mas antes não. A maior parte das informações que eu tinha acesso estava na biblioteca pública da minha cidade, onde desde pequeno eu ia. E lá eu sempre contava alguns livros em inglês. E eu pegava esses livros e começava a folhear os livros. Eu não lia e tudo e não entendia nada quase, né? Mas alguma palavra ou outra eu já ia pegando. Então eu nasci em Taiobeiras, né? Desde pequeno eu já tive interesse, né? Sempre tirei nota boa em inglês, sempre tive muito gosto pelo idioma. Depois fui para São Paulo, onde estudei o ensino fundamental e o ensino médio, em uma instituição religiosa chamada Legionários de Cristo. E aos 18 anos eu fui para os Estados Unidos estudar. Eu fiz o curso de Humanidades Clássicas e História da Arte. Humanidades Clássicas, para você que talvez não entenda o que quer dizer, é praticamente o curso de letras. Tem muitas matérias similares, que foca nas matérias clássicas de literatura, línguas, música, história da arte, redação, etc. Lá, nessa instituição, nessa faculdade, eu criei um amor muito maior pelo inglês. Também porque eu estudava outras línguas também. Eu estudei latim, grego, espanhol, italiano e também melhorei muito meu português. Lá nos Estados Unidos eu pude aplicar o Dive Method de uma forma muito intensiva. Por quê? Eu estava o tempo todo rodeado por americanos. E olha que interessante, gente. Ainda que eu tivesse chegado nos Estados Unidos já com um nível de inglês muito avançado, já bem bom. Gente, eu lembro que o dia que eu cheguei lá, né, eu lembro que a gente chegou no aeroporto em Newark, no estado de New Jersey, já bem próximo de Nova York. E eu lembro que na alfândega, quando a gente teve que apresentar os documentos, nenhum de nós, do meu grupo de colegas, né, que foram comigo estudar nos Estados Unidos, nenhum teve a coragem, né, conseguiu falar inglês. Gente, eu não consegui falar inglês. Naquele momento, olha que eu estudei inglês por muito tempo, só que eu não estava estudando da forma correta. Eu não estava colocando as ferramentas, né, todos os tools, as ferramentas necessárias para aprender inglês da forma correta. E eu vou te dar essas ferramentas para que você consiga aprender e não passar pelo sufoco que eu passei aquele dia lá no aeroporto, na primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, de não conseguir falar com um officer, com um policial na alfândega. Teve que uma mulher, né, nós tivemos que uma mulher traduzir para a gente, né, conversar por nós na alfândega. Então, eu não fui bem sucedido em inglês desde o começo não, isso é normal. E olha que longe de vocês a ideia de que só aprende inglês quem viaja para o exterior, porque eu conheci gente que viajou comigo que não aprendeu inglês. Ou aprendeu mais ou menos ou não aprendeu nada. Depois eu vou te falar por que essas pessoas não conseguiram aprender inglês ainda que estivessem lá nos Estados Unidos. Então, depois que eu cheguei nos Estados Unidos, né, eu passei pelo aeroporto, cheguei na faculdade onde eu estava ia estudar, eu lembro que no dia a gente estava tendo um almoço especial tradicional de Louisiana. Eu lembro que eu tava, né, o pessoal tava todo assim, era o mês de setembro, então tava início de outono, o clima tava muito gostoso ainda, tava um dia ensolarado bonito, e no almoço eu tentei conversar com o pessoal. Gente, eu não entendia quase nada do que eles estavam falando, eu não entendia quase nada do que os nativos estavam falando. Pra mim foi um pouco frustrante, porque eu tinha estudado tanto, eu não tinha conseguido, eu ficava me perguntando o que eu tô fazendo de errado. Você aí em casa, você já se perguntou o que você está fazendo de errado para não estar aprendendo inglês? Para você não estar conseguindo alcançar esse sonho de mudar a sua vida agora e alcançar aquele emprego que você tanto precisa. Aquela promoção no seu emprego, aquela viagem dos seus sonhos, né? Viajar para os Estados Unidos, viajar para a Europa, viajar para onde, qualquer lugar que seja. Eu te garanto que se você tiver inglês, você viaja até a China, tá bom? Então, lá eu me senti um pouco frustrado. E durante as aulas a gente tinha que ter tradutor, um brasileiro, traduzir as aulas pra gente. Mas eu falei, eu vou aprender inglês e vou falar inglês como nativo. E me coloquei o objetivo. E eu tentava ao máximo estar, primeiro, saber onde eu estava e para onde eu queria ir. Eu tinha consciência de qual era a minha situação, eu sabia. Ok, eu não estou entendendo inglês, eu sei quais são as minhas limitações na habilidade de escuta, ou seja, no meu listening, eu não consigo entender bem o que eles falam, eu consigo até formular bastante frases. Né, eu consigo montar bastante frases. Só que com um errinho aqui ou lá.
né? E tinha uma coisa que eu fazia, gente, que era muito comum eu fazer lá e o pessoal sempre me corrigia. Os nativos me corrigiam. Assim que eu aprendi uma palavra no dicionário, eu queria usar. E o pessoal falava, hã? Que é isso? Ninguém fala isso aí não é comum, né? Por quê? Eu via tudo e queria usar. E nem tudo é útil para se falar, para se comunicar, né? A gente não vai sair por aí pegando todas as palavras, todas as expressões, gírias, frases e vamos colocando aí nas frases, usando para se comunicar. Não tá certo. E o Dive Method quer fazer isso, te dar informação útil que você realmente vai usar na sua conversação, na sua escrita, na sua escuta e na sua leitura, tá? Então, depois de um tempo, né, depois de 3 meses, gente, depois de 3 meses ali envolto, mergulhado dentro do inglês, tentando ao máximo ter contato com quem já fala inglês, não somente nativos, tá bom? Com pessoas que já falam inglês, brasileiros, mexicanos, argentinos, pessoas que têm o domínio do idioma, não necessariamente nativos, puderam me ajudar muito a aprender esse novo idioma, praticando, aprendendo vocabulário. E uma coisa muito interessante, tudo que eu aprendia eu anotava na minha lista de vocabulário, no meu Vocabulary Notepad. E isso foi me ajudando a ter sucesso, muito sucesso no inglês. Depois de um tempo já nos Estados Unidos, em outubro mais ou menos do próximo ano, de 2008, eu tive um probleminha no joelho, jogando futebol. E eu lembro que eu tive que tive que ir ao médico muitas vezes e tal. E quando eu ia ao médico, na sala de espera, eu tentava puxar assunto com as pessoas. E era engraçado que eu tava com o relógio, mas eu escondia e falava, e aí, what time is it? Né? Eu tentava puxar assunto com a pessoa, né? E ia batendo papo para praticar com as pessoas que estavam ali. Normalmente eram pessoas mais de idade, que era fisioterapia, então tinham umas pessoas um pouco mais idosas ali, e elas gostavam de conversar bastante. E eu tinha sorte, porque eu podia praticar meu inglês. Em uma dessas ocasiões, uma senhora me perguntou de que parte do Texas que eu era. E eu falei, eu não sou do Texas, eu sou do Texas brasileiro, de Minas Gerais. Tem muita vaca lá, também muita fazenda, mas não é o Texas, né? Porque a pessoa já não estava percebendo mais o sotaque meu. Ou as estruturas que eu estava usando, as expressões que eu estava usando já eram tão americanas que ela se sentiu à vontade de falar que eu era, né, achou que eu era de lá mesmo, né? E fiquei muito feliz com isso. Então, se eu conseguir chegar nesse nível de inglês, de passar de quase nada, depois de aprender muita coisa, chegar nos Estados Unidos, não conseguir fazer também muita coisa com o que eu já tinha, e chegar no nível em pouco tempo, né, de um nativo, tipo falar como nativo, ou falar muito melhor que pessoas que vivem lá nos Estados Unidos há muito tempo. Então isso para mim foi uma vitória. Depois de algum tempo lá nos Estados Unidos, eu também recebi um encargo dentro da faculdade de trabalhar na recepção. E ser recepcionista, gente, é muito interessante porque eu podia escutar vários tipos de inglês, né? Eu pegava o telefone ali, escutava gente da Califórnia, gente de fora do país falando inglês, né? Então para mim foi uma experiência maravilhosa, onde eu pude praticar muito meu inglês, né? Tanto na minha vida pessoal, na minha vida acadêmica, na vida profissional também, né? Então foi uma vitória. E você? Está esperando o quê, né, para começar a abraçar a vitória na sua vida, né? Para falar, eu falo inglês e falo inglês bem. Não é falar inglês mais ou menos, não, é falar inglês bem, como as pessoas falam nos Estados Unidos. Não tô falando para você mudar seu sotaque, não, né? Porque isso é uma coisa sua, da raiz, das suas raízes, né? Mas isso não faz diferença nenhuma na hora de falar bem inglês. Depois de um tempo nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil e aqui eu descobri a paixão por ensinar inglês. E eu via nas escolas, gente, que a forma que as pessoas ensinavam inglês era para preparar para a prova só. A pessoa não era preparada para falar inglês, para ser independente com aquele idioma. Eu via muitos materiais que eram até bons, só que a abordagem, a metodologia que é o caminho que eu uso para chegar ao meu objetivo de forma mais fácil e eficaz, não era boa. E o Dive Method veio para sanar isso, para oferecer para vocês um caminho seguro para você chegar até seu objetivo. E depois de estar trabalhando por muito tempo, já agora por mais de 10 anos já, com ensino de idiomas, com ensino de inglês especialmente, porque eu também já trabalhei com espanhol, depois de me apaixonar cada vez mais por esse idioma tão maravilhoso, né?
Hoje eu consigo entregar para vocês um método que vai mudar totalmente a forma que você vai aprender inglês. Gente, foi depois de muitas frustrações, usando métodos que realmente não fazem muito sentido. Formas de ensinar inglês que não tem muito a ver com a realidade da pessoa que aprende inglês. Porque eu quero fazer com você da mesma forma que a pessoa que está lá nos Estados Unidos está aprendendo. Te dar a mesma experiência do intercâmbio, a experiência que eu tive. Eu quero passar essa experiência para você. E o Dive Method te oferece essa oportunidade. Você quer essa oportunidade? Você quer aprender inglês? Se você quiser, agora é sua chance, gente. É o seu momento de aprender inglês de uma vez por todas. Eu não vou te querer, né, pro resto da vida aprendendo inglês no curso de inglês, não, com o professor. Eu quero que você uma hora saia do curso e comece a ser independente no idioma, tá? Então, depois de muitas frustrações e vendo que algumas coisas não funcionavam, né, métodos ineficazes de ensino de idiomas, eu vi que eu precisava vir com alguma ideia nova, alguma coisa diferente do que eu estava já acostumado, alguma coisa que ia mudar a vida do aluno, que realmente ia fazer com que o aluno sentisse, eu estou aprendendo inglês. Porque eu tinha esse desejo também. E eu sei que você tem o desejo e você não consegue, porque às vezes a pessoa que está te ensinando não tem uma metodologia bacana. Ela nunca teve a experiência de uma metodologia boa. E eu vou te passar a metodologia correta, boa, que vai fazer a diferença para você aprender inglês de uma vez por todas, que é o Dive Method. Um método de mergulho intensivo, onde você vai pular de ponta dentro do idioma. Você não vai chegar ali na beira da água ali, só colocar o pé, molhei meu pé e vou sair correndo. Não, você vai pular de ponta. Só que antes do mergulho você tem que fazer um treinamento. Eu vou te dar todas as instruções necessárias no curso, para que você possa aprender bem o inglês. E agora eu quero dizer para você que você também é capaz de ter a mesma experiência que eu tive, de realmente aprender inglês bem. E sentir a satisfação, a vitória de alguém te dizer como me disseram já. Nossa, Thiago, você está falando como americano. Nossa, Thiago, depois de tantos anos no Brasil, seu inglês ainda continua ótimo. É muito bom escutar isso. Também recebeu uma promoção, né? E seu currículo também nunca ser negado em nenhuma vaga de emprego. Gente, eu sempre coloquei currículo, né, como qualquer pessoa normal, em empresas para conseguir vagas como professor de inglês. Algumas vezes eu podia escolher onde eu gostaria de trabalhar. Isso não é vanglória, não. Isso aqui é um sonho que eu alcancei, né? Uma vitória que eu alcancei. Tomei posse dessa vitória. E eu sei que você também pode ter essa vitória na sua vida. Ter esse inglês que vai te dar a oportunidade de alcançar aquele emprego que você precisa. E não é blá blá blá, não, gente. Eu tô te falando aqui uma coisa que é real, é factível, você consegue. Se eu conseguir, gente, você também vai conseguir. Eu não tenho nada de melhor que ninguém, né? Os alunos meus que conseguem alcançar um nível de fala muito melhor, de escuta muito melhor, de leitura muito melhor, de escrita muito melhor, eles não são diferentes de ninguém. Eles estão colocando em prática tudo aquilo que no Dive Method a gente vai passando para o aluno, as dicas dos professores, as dicas que eu passo para o aluno, e colocando em prática isso, ele vai alcançar o objetivo dele. É como fazer um bolo. Se você que sabe fazer bolo, né, tá ensinando para a pessoa, fulano, Thiago, faz bolo assim, eu não sei fazer bolo. A não ser que seja com massa pronta. Mas, se tiver que misturar os ingredientes, você vai falar, mistura esse tanto, e coloca esse antes desse e mistura depois. Se eu não seguir suas instruções, você vai falar, nossa, que cara idiota. Né? Ele tá fazendo tudo errado o que eu falei pra ele. Ele não vai conseguir fazer o bolo. Gente, da mesma forma, quando o professor te dá instruções do que você tem que fazer para aprender inglês. Se você começa a estudar inglês e ele te fala, a metodologia é assim, assim, assado. Você faz aquilo que ele tá te falando. Você segue as instruções do professor, você vai alcançar o seu objetivo. Se você faz diferente, o que você pode esperar disso? Você não vai ter sucesso. É matemático, você não vai ter sucesso. Mas se você fala, eu vou seguir o que meu professor está falando, você vai alcançar a vitória, ok? E o Dive Method quer te ajudar a fazer isso. Alcançar o inglês que não vai embora mais. Aprenda inglês de uma vez por todas. De uma forma natural e intensiva. Gente, quando eu falo intensivo, fica parecendo aqueles estudos intensivos de pré-vestibular, e não é assim. Intensivo é que é constante. Que a partir do momento do qual você começa a estudar inglês, você vai ter o inglês presente na sua vida todos os dias.
Isso é muito legal, isso é muito interessante. E isso é o que faz bonito, o que dá graça no inglês. Porque você vai aprender inglês ali e fala, ah, já aprendi, acabou, tchau. Não adiantou de nada, né? Quando você faz a primeira aula de inglês, aquela informação que você recebeu, aquilo ali é parte de você agora. Vão ter que utilizar aquilo. E o Dive Method vai te dar todos os passos que você precisa para utilizar isso aí da forma correta. Para você também não se engasgar, né? A gente vai, como se fosse uma criança, você vai dando a comidinha, né, a papinha amassadinha, né, aos poucos para a criança. Depois vai dando uma comida um pouco mais pesada, mais grossa, né, mais seca. A pessoa começa a engolir e tá de boa. Né? Vai dar um pedaço de bife para um menino de 2 anos de idade, ele engasga, né, ou menor, né? Então, o Dive Method vai te ajudar aí etapa por etapa para chegar no inglês sem se engasgar, sem se afogar também na hora do seu mergulho. Então você vai mergulhar até onde você consegue, depois você volta, pega mais ar, pega mais instruções e mergulha cada vez mais fundo dentro do idioma. Pessoal, o tempo está acabando aqui e eu estou muito feliz e estou muito contente de ter passado esse momento aqui com você, de compartilhar essas experiências, tá? De compartilhar um pouco do que eu vivi, do que eu vivo todos os dias ensinando inglês para os meus alunos. E é uma coisa que eu faço com muito amor, com muita paixão, com muita alegria, tá? E eu quero compartilhar isso com vocês. No nosso próximo vídeo, eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre o Diving Method, sobre os 3 pilares do Diving Method que sustentam a metodologia. Vou falar também dos 10 passos que você precisa dar para começar a aprender inglês e 5 mitos que as pessoas acreditam por aí na hora de estudar inglês. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários que eu vou tentar responder todas elas, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar mais ideias com vocês. E eu quero pedir para vocês também visitar o meu Instagram, The Diving Method Oficial. Lá vocês vão encontrar muitas dicas de inglês que eu dou todos os dias para você poder melhorar o seu idioma a cada momento onde você estiver. São vídeos, dicas de gramática, de vocabulário, de expressões, um monte de coisa legal que vai fazer a diferença na hora de falar inglês. Thank you very much, guys, and see you next time. Bye.